Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, falar sobre o livro de Daniel, capítulo 11, os versículos de 1 e 2. Capítulo 11, versículos 1 e 2. Falar sobre o reino da Pérsia. Esse capítulo 11, essa saga do capítulo 11 que terá 13 vídeos. Eu vou falar do versículo 1 até o versículo 45. Quero falar sobre os acontecimentos que foram e que ainda vão acontecer. Ainda o capítulo 11 de Daniel ainda não foi completado. Tem muitas coisas para acontecer ainda agora no futuro. Por isso, eu vou falar agora do passado. Eu vou começar dos versículos 1 e 2, que é o reino da Média e Persa, que era mais do reino da Pérsia. Eu vou falar. Então, por isso, antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje falar sobre o livro de Daniel, capítulo 11, dos acontecimentos passados e que vão ainda acontecer no futuro. As guerras, os conflitos entre o bem e o mal. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje, quero pregar essa profecia, essa profecia maravilhosa, Senhor. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos, faça-me de mim o seu servo, para que eu possa mostrar as profecias para todas as pessoas, nações e línguas, para que elas possam saber da verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Que era capítulo 11 de Daniel, os versículos 1 e 2. Falar sobre guerras, né? As principais guerras, né, que aconteceu no mundo, né? Que era o capítulo 11, que ela passa num campo que era de batalhas. Que era sobre o reino da Pérsia, depois o reino da Grécia, que era da Grécia vai para Roma, aquele Roma sustenta até nos dias de hoje. Então, quer dizer, Roma que vai fechar o capítulo 11 de Daniel. Por isso que eu vou falar em 13 vídeos que eu vou fazer sobre o capítulo 11, que é essa sequência de 13 vídeos, que eu vou falar desse conflito entre o bem e o mal, dos espíritos de Deus contra os espíritos de Satanás, do que foi feito aqui na Terra, das guerras, dos reinos, da Pérsia contra a Grécia, até próprio mesmo da Grécia que brigaram entre si, durante os anos que passaram. Então, quer dizer, eu vou falar tudo sobre isso no capítulo 11 de Daniel. Então, vamos lá. Aquelas principais guerras que aconteceram na... Eu vou falar, antes de eu falar sobre as guerras, eu vou falar aqui do reino da Pérsia, que foi do ano 539, que Ciro, né, Ciro o Grande, conquistou Babilônia, que era no ano 539. Deixa eu ver se eu acho aqui, que era até o dia, né, que isso foi feito, né? Está no capítulo 5 de Daniel, que eu escrevi aqui, o ano que aconteceu aconteceu no dia 12 de outubro de 539, que era esse acontecimento, da caída, no dia 12 de outubro de 539, que aconteceu essa vitória dos Médios e Pérsias, era no reino de Babilônia. Então, do ano 539, no dia 12 de outubro de 539, até o ano 331 a.C., que reinaram os Medos e os Persas. Então, agora vou falar de guerra. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945.
E as principais guerras do século XX, aí aconteceu também a Guerra Fria, de 1947, e se estendeu até 1991. Olha só, a Guerra Fria se estendeu a todos esses anos, hein? De 47 até 91. As principais guerras do século XX, que era a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 14 a 18, a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, durou um ano só. A Guerra dos Balcãs, de 1912 a 1913. Em 1917 aconteceu a Revolução de Bolchevique. Aí logo na sequência a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, que ela foi durante mesmo a Segunda Guerra Mundial. Ela misturou-se tudo ali, essa Segunda Guerra aí de Sino-Japonesa. E a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Conflitos na Ásia e no Oriente Médio, conflitos em países africanos, guerrilhas na América Central, de 1947 a 1991 na Guerra Fria. A lista de conflito no mundo, mais de 10 mil mortes na Guerra Maiores, nas guerras de 1000 a 9.999 mortes nas guerras gerais, de 100 a 99 mortes nas guerrilhas e confrontos. No livro Exaltai-o, na página 290, Ellen G. White diz: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte neste conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Quer dizer, não tem terreno neutro. Cara, todos têm que participar. Cara, os espíritos do bem e os espíritos do mal. No Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 14, ela diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase seu cumprimento. Olha só, que Ellen G. White diz: o capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento, como eu disse no começo do vídeo. Cara, eu vou falar sobre as coisas do passado e as coisas futuras, que ainda não aconteceram. Cara, principalmente do versículo 38 até o 45 ainda não rolaram. Cara, vão acontecer agora com a escolha do novo Papa. Cara, o falso profeta, cara, o Papa Leão XIV. Cara, ele é o falso profeta. Cara, vai devagarzinho, vai começando a tribulação. Então, por isso que pode falar, o Guilherme é exagerado, cara, ainda não sabe de nada, que está acelerando a tribulação. Não, eu estou falando agora. Cara, não sabe quando que vai começar, mas a passos largos, cara, vai caminhar, e já estamos caminhando, cara, para o começo da grande tribulação. O capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Quer dizer, que cara, está faltando quase isso para completar a profecia. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, o evangelho cara, de Mateus, cara, se torna profecia no capítulo 24. Cara, a profecia dentro do evangelho. Mateus capítulo 24, versos 6 a 8. E certamente te ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, vocês viram bem, né? Cara, não é o fim. Porquanto se levantará da nação contra a nação,
que ela já está acontecendo, que era nação contra nação. Guerras entre Rússia e Ucrânia, que era mais de 2 anos já, que era 3 anos já acontecendo essa guerra. Hamas contra Israel, há 2 anos. Quer dizer, nação contra nação. Que era rumores de guerras. Que era rumores. Que era fala da Terceira Guerra Mundial. Então, estão falando aí no YouTube, nessas coisas, em mídias sociais. Mentira. Que era rumores só. Que era a Terceira Guerra Mundial, isso acontecerá quando fechar-se a Porta da Graça. Aí vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Mas antes disso, essa Terceira Guerra Mundial aí será nuclear. E se liberar agora, a maior parte da população morre. Então, por isso, que está no capítulo 7 lá de Apocalipse, fala que os 4 anjos estão segurando os ventos da terra, para os 4 ventos, norte, sul, oeste e leste. Eles estão segurando os ventos. Ainda não para acontecer essa guerra. Quando se fechar a porta da graça, Jesus falar, está feito, aí sim, os anjos soltam os ventos, vai acontecer desastres, e muitos desastres. Por isso que a grande tribulação como nunca houve desde o começo da história. Por isso que vai ser a grande tribulação, como nunca houve. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí o versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Então quer dizer, é o princípio das dores. É o princípio das dores, que era como se diz. Que era o princípio da tribulação, o princípio da aflição. Aí vamos abrir agora em Mateus. Mateus capítulo 4 e o verso 9. Mateus capítulo 4, verso 9. E lhes disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, a tentação de Satanás para Jesus. Quer dizer, que ele apresentou os reinos. Se me adorares, eu vou dar tudo isso para você. Quer dizer, mostrando os reinos para Jesus. Mas Jesus, como se diz, simples, de todo o coração. E Deus, Jesus é Deus, afaste-se, Satanás. Afaste-te, de mim. E vamos abrir em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, e o verso 10 a 12. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Quer dizer, que você corre atrás de espiritismo, de necromante, para saber do futuro. Quer saber do futuro? Bíblia Sagrada. Essa é o revelador do futuro. Quer saber do futuro? Bíblia Sagrada. Não fique atrás de negromante. Não fique atrás de quem lê mão. Essas coisas são enganos. São enganos. Isso tinha desde a época de Paulo. Paulo, afaste-te. Não sou do engano. Sou da verdade de Deus. Quer dizer, ele repreendeu aquela necromante. Isso está em Atos. Quer dizer, existe desde a época de Paulo. Então, quer dizer, não caia nessa arapuca. Não caia nesses enganos. Quer saber do futuro?
Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre a origem das sociedades secretas, de Gering H.K. em Road to Global Occupation. Ele fala: antigas religiões de mistérios, movimento na nova era, forma de Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e etc. Todos eram panteísmo, cabalismo, gnosticismo, cavaleiros templários, rosicrucianos, maçonaria, Illuminati, bruxaria, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais, hinduísmo, budismo, shintoísmo e etc. Sociedade teosófica, muitas seitas do século XX, no século XIX, marxismo, sociedades secretas americanas e europeias, elite dos bancos internacionais, Concílio Mundial das Igrejas, hipnotismo, meditação transcendental, nova tecnologia espiritual, auto-hipnose, mensagens subliminares e etc. Cabalismo, Babilônia, os gnósticos criados pelos Sinon-magos, que de acordo com os Elipas, Levi se tornou o feiticeiro de Nero. Quer dizer, cara, tudo enganação. Cara, por isso que o livro se chama assim, Origens das Sociedades Secretas. Cara, toda enganação que Satanás trouxe para o mundo. Ele enfeitiçou o mundo com essas enganações. Cara, contaminou o mundo com essas enganações. Então, por isso que existe, cara, os mistérios. Por isso que existe o conflito entre o bem e o mal. Por causa disso. Cara, desde lá do céu, que Satanás foi expulso, cara, ele trouxe a maldição aqui para a terra. No livro História de Imagine, na página 189, aqui é dito: sociedades islâmicas, ismailis, karmatitas, fatimidas, drúzios, assassinos, aí aponta, templários, rosicrucianos, jesuítas. Quer dizer, jesuítas que foram criados em 1516 pelo Loyola. Eu esqueci o primeiro nome dele, Inácio de Loyola. No livro Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, da página 117, ela diz: a nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo, e este plano já começa a cumprir-se. Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que aparece tanto na finalização da história da Terra. Quer dizer, existe falta de sabedoria, existe falta de conhecimento. Cara, essas religiões estão aí, cara, como se diz assim, cara, acontecendo no mundo, cara, estão se expandindo no mundo, porque as pessoas não se manifestam. As pessoas vão até lá, cara, vão até nesses lugares, cara, para praticar. Cara, em todos os lugares do mundo, cara, tem essas religiões falsas, cara, essas sociedades secretas. Umas que estão escondidas e umas que estão a amostras. Os Illuminatis mesmo são escondidos. Os jesuítas, cara, são escondidos, que eles infiltram entre as igrejas. Os jesuítas são aqueles que vão no Vaticano com roupa preta, que considera-se o Papa Negro, que é ali que falam que é um Papa Negro. Papa Negro por quê? O espírito está imundo, o espírito está escuro, está em nevoeiros, o espírito desses jesuítas. Quer dizer, eu vou trazer aqui a declaração de jesuítas, de um jesuíta, quando ele se torna,
que era durante a gravação aqui do capítulo 11 de Daniel, que era lá principalmente quando chegar em Roma. Que eu vou falar dessa declaração. Que eu vou falar em 2 ou 3 vídeos que eu vou repetir essa declaração de jesuíta. Que era para vocês verem como é que era feita uma declaração de jesuíta quando entra nessa sociedade. Aterrorizante. Era dar nojo só de ler, era vomitar de atrocidade que é esse juramento. Então, quer dizer, que a gente tem que praticar a palavra de Deus e esquecer essas práticas mundanas, que era de bruxaria, feitiçaria, que era de adivinhação, espiritismo. Cara, abandona de sua vida isso. Cara, se você vive isso, cara, se converta já. Se converta já. Cara, vive intensamente a Deus. Cara, esqueça essas práticas mundanas. Cara, vive intensamente a Deus. Se arrependa. Cara, volte para Deus. No livro Cristo Triunfante de 27 de dezembro, cara, relatando uma luta invisível. Temos diante de nós a palavra de Deus, exemplos de instrumentos celestiais a trabalhar na mente de reis e governantes, enquanto ao mesmo tempo agentes satânicos também atuam sobre essas mentes. Nenhuma eloquência humana, oriunda de opiniões humanas fortemente estabelecidas, pode mudar a operação de instrumentos satânicos. Seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Quer dizer, aquele que vive intensamente a pregar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que seguir na palavra. Eu estou lendo todos esses textos para chegar no capítulo 11, que é curto. O capítulo 11, dos versos 1 e 2, são curtos. A história dos Medos e Persas. Por isso que eu estou lendo todos esses livros para o vídeo ficar extenso. Se eu fizesse só do capítulo 11, sem esses textos, daria pouco tempo. Por isso que eu estou falando todos esses textos de Ellen G. White, de vários teólogos, para vocês entenderem o que significa a guerra entre o bem e o mal. No livro Letter 201, na página 201, do ano de 1899, aqui diz: os anjos mais elevados das cortes celestiais são designados para executar as orações que sobem a Deus para o progresso da causa de Deus. Cada anjo tem o seu posto de trabalho particular, que não lhe é permitido deixar para qualquer outro lugar. Se ele saísse, os poderes das trevas ganhariam uma vantagem. Quer dizer, olha só, que coisa importante. Que cada anjo tem o seu posto certo. Guarde o seu posto certo. Não é só os seres humanos que quando trabalham, por exemplo, de segurança, que quando sai, os ladrões vão lá e que aproveitam da saída do vigilante, para roubar uma loja. Os anjos também têm esse dever, de ficar em seus postos, para proteger nós aqui sobre a terra. Se ele sair, os espíritos das trevas vêm para nos perturbar. Então, por isso que eles também têm um compromisso, que eles têm um trabalho a fazer. Aí ele continua no texto, no livro Letter: Deus é governante. Pelo seu poder supremo, ele mantém em xeque e controla os potestados terrestres. Através de seus agentes, ele realiza a obra que foi ordenada antes da fundação do mundo. Como povo, não entendemos como deveríamos o grande conflito que está a decorrer entre agências invisíveis, a controvérsia entre anjos leais e desleais. Os anjos maus estão constantemente a trabalhar, planejando a sua linha de ataque, controlando-as como comandantes, reis e governantes.
as forças humanas desleais. Quer dizer que antes da fundação do mundo, olha só, que era quando teve a rebelião de Lúcifer, que era Lúcifer sabia de toda a estratégia de Deus, que ele participava das reuniões, que era os anjos maus também, que ele participava das reuniões ali, que era de Deus, que ele sabia de cada ação que era que Deus faria aqui na Terra, que era que ele ia fundar, que era um mundo, que ele ia fazer a fundação do mundo, que era que ele ia criar o mundo, mas que ele estava, era como se diz assim, era na reunião, que era mostrando como seria a fundação do mundo, que era para que as pessoas pudessem viver, que era procriar, que era ter filhos, que era ter uma nação inteira, que não precisava do pecado, que era que nós seres humanos iam viver intensamente, indo a sábado, que era adorar a Deus, que era como está descrito em Isaías, que era quando todos foram salvos, que as pessoas que aceitaram a Deus forem salvas, a Deus, a Jesus nas suas vidas, que elas serem salvos, que ela vai de sábado a sábado adorar lá na Nova Jerusalém, que era adorar a Deus, que era um compromisso que a gente tem, que era que se esse compromisso lá no céu, que era nós teremos, que era porque aqui na terra as pessoas não têm, que era de adorar a Deus no sábado, que começou hoje ao pôr do sol. Começa hoje ao pôr do sol o sábado, que termina amanhã ao pôr do sol. Na lei judaica era assim, era de pôr do sol ao pôr do sol. Que era a gente vive a lei judaica. Era do pôr do sol ao pôr do sol, que era do outro dia. Era 24 horas, que era de adoração a Deus. Por isso, que ele começou hoje ao pôr do sol e termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, que ele foi pregado às 9 da manhã na cruz e morreu às 3 da tarde. E foi sepultado, que era antes do pôr do sol, que ele guardou lá no túmulo, que era o sábado que ele mesmo criou. Que ele saiu do túmulo no sábado depois do pôr do sol. Saiu ele, que ele mais as pessoas que foram ressuscitadas junto com ele. Devemos orar como Daniel, para sermos guardados por inteligências celestiais. Como os espíritos ministradores, os anjos são enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Orem, meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho minucioso para a eternidade. Com certeza, trabalho minucioso, trabalho a passos largos. Era levar a salvação para todos. Vamos abrir em Daniel capítulo 10, que era versos 1 e o verso 14. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Agora o versículo 14. Agora vim para fazer-se entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Quer dizer, que era ainda distantes, que eram muito distantes do tempo de Daniel. Era muito distante, até o fim do mundo agora, que era até ao futuro. É o futuro que o anjo está falando, que era para Daniel. Vamos começar agora Daniel capítulo 11, que era versículo 1. Então eu li todos esses textos aí, que era para mostrar para vocês o que significa o conflito entre o bem e o mal. Os reis do norte e do sul, capítulo 11, versículo 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Quer dizer, não é Daniel que está falando aqui, que é o anjo Gabriel que está falando aqui. Olha como seria a tradução aqui, ó. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, 2 anos atrás. Quer dizer,
que era que que era foi se eles foram em 539 conquistaram Babilônia, que ele já estava em 541. Que era Dário, que ele estava já há 2 anos no poder. Então voltou-se, que era 2 anos atrás, que era no mesmo ano de 539, que era que Gabriel que deu essa profecia para Daniel, que falou dessa profecia para Daniel. Que era, mas eu no primeiro ano de Dário Medo, 2 anos atrás, me levantei para fortalecer e animar. O anjo Gabriel se levantou para fortalecer e animar. Aí outra tradução aqui. Mas eu, o anjo Gabriel, no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ou seja, entre 539 a 538, ajudei e dei apoio. Quer dizer, outra interpretação. Agora o versículo 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Quer dizer, os versículos 1 e 2, que é dos medos e persas. O versículo 3 já que era o reino da Grécia, que é num outro vídeo da semana que vem que eu vou trazer para vocês, que era a Grécia é mais extensa ainda, que era do versículo 3 até o versículo 15. Então, por isso que o vídeo era lá, ele vai ser, que era extenso. A tradução que eu li agora do versículo 2, que ela significa assim, ó. Agora eu te declararei a verdade, e eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Agora está falando aqui sobre os reis, né? Aquele que foram reis da Grécia, reis da Pérsia. Cambises, de 530 a 522 a.C. Esmerdes, 522, o usurpador, que quando Cambises morreu, ele matou, que era um outro rei que viria, depois de Cambises, que ele assumiu o lugar, mas só que durou, poucos dias, foram acho que 30 dias, que era para um mês, que era no mesmo ano, 522 a.C., ele foi considerado usurpador, que ele usurpou o trono da Média e Pérsia. E Dário I, de 522 a 486 a.C., e tem o grande rei Ciro, que era de 600 a 530 a.C., que ele já reinava, né? Quando aconteceu a batalha em 539. O primeiro rei, né, que ele se levantou, que era da Pérsia, que era depois de Ciro e Dário, de Dário e de Ciro, né? Que foi Cambises, de 530 a 522 a.C., filho de Ciro, herdou o trono do pai, invadiu o Egito em 525 a.C. e derrotou o faraó na batalha de Pelúsio. Aí o usurpador, o Esmerdes, de 522 a.C., Cambises havia assassinado em segredo o próprio irmão, Esmerdes, mas o mago Esmerdes, o Gumalta, se fazendo passar por irmão de Cambises, sentou-se no trono real e foi proclamado rei no lugar de Cambises. Acabou sendo assassinado. Quer dizer, se usurpou o trono e foi assassinado. A lei do retorno voltou para ele. Dário I, em 522 a 486 a.C., assumiu o trono depois de derrubar o usurpador. Seu sonho era conquistar a Grécia. Tinha um grande exército. Aí tem também o Xerxes, né? Que era o Xerxes, que foi marido de Esther, que era da história de Esther, que está aqui na Bíblia, que era o Assuero, Xerxes. Ele reinou de 486 a 465 a.C. Assuero, marido de Esther, era neto de Ciro, o Grande.
tinha um grande exército formado por soldados de 40 nações. Quer dizer, ele tinha um grande exército, derrotou a Grécia também, né? Que a história lá dos 300 guerreiros lá que foram mortos, né? Cara, esse foi o quarto rei, que está falando aqui, ó. E o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Quer dizer, Xerxes brigou com a Grécia, lutou com a Grécia. A expressão, ele empregou virtualmente tudo contra a Grécia. Aí está a explicação aqui. Seu exército, talvez 300.000 homens, marcharam a pé até as batalhas de Salamina, em 480 a.C., e Plateia, de 479 a.C., na Grécia, tão somente para experimentar a mais fragosa derrota. No livro A Nova Era segundo as Profecias de Daniel, na página 298. E em Daniel, Os Segredos da Profecia, na página 181, do pastor Arilton, ele diz: alguns autores preferem interpretar 4 reis como sendo Cambises, Dário, Xerxes e Artaxerxes, uma vez que esses 4 reis têm uma importância maior na profecia de Daniel. Cambises conquistou o Egito, a terceira costela na boca do urso, em Daniel 7. Quando teve a profecia lá do Daniel capítulo 7, o urso, né? Ela falou as 3 costelas na boca, né? Que Daniel viu, que ele relatou na profecia, que ela levanta e devora muita carne. Que era Deus disse para essa nação: levanta-te e devora muita carne. Então quer dizer que conquistou 3 conquistas, né? Egito, Lídia e Babilônia. Dário I prolongou o segundo decreto para a reconstrução de Jerusalém. Isso está em Esdras, capítulo 6. Xerxes foi esposo de Ester e nomeou Mordecai como primeiro-ministro do império. Artaxerxes prolongou o decreto para a reconstrução e restauração de Jerusalém em 457 a.C. Aí no livro Daniel, a Heather Guide, de William H. Shea, ele fala: o objetivo da profecia não era fazer um levantamento detalhado da história persa, mas traçá-la até o ponto em que a próxima potência foi introduzida no cenário de ação, uma vez que Xerxes foi quem acabou por trazer os gregos para o domínio da política do Oriente Médio. Não havia necessidade de a profecia relatar mais da história persa depois desse ponto. Quer dizer, por isso que a Bíblia fala, cara, do reino da Pérsia somente dos versículos 1 e 2. Cara, principalmente do versículo 2, né? Que era do 1, cara, apresenta-se o anjo Gabriel, cara, que relata para Daniel: levantei para me declarar, para fortalecer e animar. Era para falar para Daniel a profecia, era dos reis do norte e do sul. Quer dizer, cara, ele não tinha mesmo, era outra história, que era o reino da Pérsia viveu muito pouco, né? 539 a 331. Quer dizer, não aconteceu muita coisa, né, no reino da Pérsia. Então, por isso, cara, teve mais fortalecimento do que o reino dos Medos. Por isso que o urso levanta de um lado, o lado dos persas. Os persas foi mais dominante do que os medos. Então, por isso que também no capítulo 8 de Daniel, que era o carneiro se levantou também de um lado, que teve mais fortalecimento de um lado, porque eram os persas, que estava dominando naquele tempo, que era que ele dominava. Teve mais êxito do que os medos. Então, por isso, povo de Deus, esse foi o primeiro vídeo, que era da série, que era de 13 vídeos, que eu vou fazer aqui sobre o Daniel capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 45. Cara, são 45 versículos que eu vou trazer para vocês em 13 vídeos, em 13 episódios. Tá ok?
Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-me de mim o seu servo, para apresentar essa maravilhosa profecia de Daniel capítulo 11. Creio que poucos não conhecem, ou que poucos sabem, mas que precisam saber mais, precisam conhecer mais sobre essa profecia. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que eu estou aqui pregando a Tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!